A paz do Senhor, amados e amadas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aí para um rema abençoado do Senhor. Quero dividir com vocês algo que o Senhor tem falado muito comigo. E essa palavra está sendo tão especial no meu coração, que tem experiências quase todas, né? Com Jesus nós gravamos, né? Mas tem umas que tem um peso muito melhor e muito mais especial para nós, para o tempo que nós estamos vivendo, para as circunstâncias. E essa é uma das palavras que tem algo assim extraordinário, tem feito algo extraordinário dentro do meu ser. E eu espero que faça isso sobre você também. Afinal de contas, o rema é isso, né? Ele muda o rumo das nossas vidas e traz uma liberdade no espírito diferente. Ela entra no nosso ser, assim como a palavra diz que a palavra é bem penetrante, mais penetrante que uma faca de 2 gumes. Ela divide a alma do espírito, coisa que a medicina, a ciência não consegue explicar. A palavra do Senhor consegue. E eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso que o Senhor tem falado comigo esses dias. E eu tenho colocado em prática. E eu confesso para vocês que foi algo muito libertador. E quem não quer ser liberto de pesos, né? De angústias, de pensamentos. Eu acredito que até a vinda de Cristo nós teremos muitas aflições. Assim como a palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando nós estamos realmente na videira verdadeira, no centro da vontade do coração de Jesus mesmo, a gente consegue entender coisas que nosso racional humano jamais vai conseguir entender. E o rema é isso. Quebrar o racional humano e entrar no profundo do nosso ser para trazer transformação. E falando sobre isso, eu estava lá em João 8. E ultimamente eu tenho gostado muito do livro de João, particularmente do 4 e do 8, porque são 2 palavras iguaizinhas. Aí você fala iguaizinhas, uma se completa perfeitamente na outra. E eu tenho me abastecido nisso, tenho tido experiências muito fortes com o Senhor nessa palavra. E eu queria dividir com vocês. João 8. Jesus fala sobre os verdadeiros filhos. E aqui Jesus está falando com o povo, né? Os fariseus, o povo meio quadrado na mente, né? Religioso. Sobre quem ele era em Cristo, em quem ele era em Deus. Sobre o que ele tinha vindo fazer naquele tempo e faz até hoje. E o povo boiando. E por que essa palavra é muito parecida com a mulher samaritana em João 4? Porque Jesus estava se revelando a ela e ela boiando também. E quantas vezes a gente não boia na palavra e acaba perdendo os remas, as formas que o Senhor quer falar conosco e abrir nosso entendimento e dar uma revelação. Os remas e as revelações do Senhor. Muitas vezes a gente boia na palavra e perde algo muito precioso para a nossa vida. E é o que Satanás quer conosco. Que a gente boie na palavra, que a gente não entenda, que não tenha discernimento, que não busque o Espírito Santo para ter a nossa mente cativa nele e ser revelado na palavra. Porque Satanás conhece o livro inteiro e muitas das vezes a gente não conhece, né? Mas ele não tem a revelação do Espírito Santo. Mas você tem, eu tenho. E com isso, sempre escutei essa passagem. Sempre, sempre, sempre. E eu tenho certeza que você também já escutou. Quem nunca escutou? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas 2 frases, esses 2 textinhos, estão aqui, nos versículos aqui, nessa palavra de João 8. E por que o Senhor quer falar conosco nessa palavra? E por que as 2 falam sobre libertação no mesmo contexto?
Porque a verdade é que muitas vezes nós temos uma fortaleza na nossa mente, nosso orgulho, o nosso conhecimento, nossa mente rígida, as fortalezas que a palavra tenta bater e não entra. E o Senhor nos convida a ser livres nele. E uma das palavras também que o Senhor falava muito comigo e eu não consigo entender, mas eu gravava muito no meu coração, era Gálatas 5:1. E vamos lá em Gálatas 5:1, para você ver que todas as palavras têm o mesmo contexto. Deixa eu abrir aqui, porque eu lembro desse versículo agora, e era um versículo que o Senhor falava muito comigo. E como o nosso pensamento, a nossa mente nos rouba. Por que nos rouba, Sara? Porque olha o quanto o Senhor já tinha falado comigo sobre essa passagem. E eu estava o quê? Que nem a mulher samaritana, boiando. Que nem o povo aqui fariseu no capítulo 8, boiando. E Deus quer que a gente pare de boiar na palavra dele e que a gente viva a palavra dele para a gente poder ser liberto. Livre desse peso, dessa acusação, desse sentimento, dessa coisa ruim que é viver na cegueira, na tristeza, na angústia, no pesar. O Senhor quer nos libertar. Achei aqui. Estais firmes, pois, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter debaixo do jugo da servidão. Então, todo esse contexto aqui que eu estou falando para você sobre libertação é para trazer um entendimento que João 8 está falando, que é Jesus está explicando para ele que existe um Deus poderoso que se diminuiu e em forma de homem veio para a terra e veio para trazer transformação, cura, restauração, e o povo está falando não. Eu conheço o pai da fé, Abraão. Eu sou da descendente de Abraão. O que você está falando? Que é a mesma coisa que a mulher samaritana estava falando. Não, por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Que pegou desse tanque a água? E muitas vezes o que a gente está fazendo com o Senhor? Senhor, eu já conheço. Lá vem o apóstolo, lá vem a profeta, lá vem o pastor, lá vem a pastora falar a mesma coisa. E eu já sei, essa palavra eu já conheço. Ou quando a gente lembra de uma palavra, abre tal passagem, tal coisa. Já sei que o pastor vai falar, essa palavra eu já conheço. E o Senhor está falando, não. Porque muitas vezes você está cativo, sua mente está presa, você está numa corrente aí e você não consegue ser liberto. E a palavra não entra em você. Porque a palavra, quando ela entra, tem que trazer transformação, certo? Porque se a palavra nos liberta, ela tem que trazer transformação em nós. Liberdade. Mas muitas das vezes a palavra não traz isso para nós. E por quê? A palavra não tem poder? Tem poder. Só que o problema é, você está com o seu pensamento racional? Você está com fortalezas na sua mente? E Sara, como que eu descubro se eu tenho fortalezas na minha mente? Se quando você olha para você, você não consegue se enxergar. Se quando você vê a palavra, você já tem pensamentos já prontos. Você não deixa Deus se revelar a você de uma forma diferente. Não deixa Ele falar a verdade para você. Tem N possibilidades de você saber que você está com uma fortaleza. Mas de todas elas, você tem que crer na palavra, crer no poder de Jesus Cristo, crer no poder da ressurreição dele e que ele foi para a cruz do Calvário para nos libertar e verdadeiramente sermos livres e não voltarmos para o jugo da servidão. Mas Sara, por que fala voltar para o jugo da servidão? Porque uma vez você foi livre. Só que agora o Satanás quer te amarrar em algumas coisas. Você não percebe que tem áreas da nossa vida que às vezes a gente passa um looping voltando para a mesma coisa? A gente se liberta um pouco, volta para a cadeia, liberta um pouco, volta para a cadeia. Porque há fortaleza na nossa mente que não deixa a palavra entrar. E através do jejum e da oração e de você se sentir sensível ao Espírito Santo, porque jejum é para a gente escutar ao Espírito Santo e não para fazer ele se moldar a nós, ao nosso pedido, nosso desejo, aquilo que nós desejamos no nosso coração. É para que a voz da nossa alma cala para ele falar. E mesmo a gente entendendo esse contexto de jejum, né? Olha como que é engraçado. A gente entende esse contexto de jejum. Se você falar para mim o que é jejum, eu explico para você perfeitamente. Mas tem coisas no jejum que talvez eu ainda não tenha acessado, que é o Espírito Santo que vai me revelar.
E se eu me limitar a achar que é só isso, Satanás me rouba de uma tal forma que eu não sou liberto. Então tudo no Senhor. Por que a palavra diz que a palavra dele se renova toda manhã? Porque não tem como nós colocarmos ele num contexto da nossa mente humana, tipo, agora entendi, é isso. Não. Cada hora ele se revela de uma forma diferente, cada hora ele abre uma coisa diferente, cada hora ele abre uma visão diferente para nós. O Senhor se renova. Ele tem novidade. E o povo não estava querendo saber disso. Ele estava querendo saber que, mas você é maior que o meu pai Abraão? Por acaso, que nem aqui. Bem sei que sois da descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Tá bom, Jesus está virando para ele, tá bom. Tu é da descendência de Abraão? E tu quer me matar? E como? Como que você entende que eu sou Jesus Cristo? Como que você entende que eu sou filho de Deus? Como que você entende que há um reino? E você quer me matar? Aí Jesus é bem enfático com eles. Se vocês fossem filhos de Abraão, descendentes de Abraão, vocês não iriam fazer totalmente o contrário do que Abraão fez. Abraão, antes mesmo nem teve a oportunidade de conhecer Jesus, mas ele já cria em tudo que Deus falava. Só que muitas das vezes nós estamos como os fariseus, como o povo cego daquele tempo. A palavra do Senhor não entra no nosso coração. E aí Jesus fala aqui, vocês são escravos. Escravos do quê? Eu falo do que vi junto ao meu Pai. Vós fazeis o que também visto junto ao seu pai. Responderam-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosse filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Mas como é filhos do pecado, e quem é pai do pecado? Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da sujeira? Satanás. E quem ele quer escravizar ao máximo, porque ele já tem uma condenação eterna, e ele quer levar junto com ele nós para a condenação eterna? Enganando nossa mente, enganando através da palavra. Sara, enganando através da palavra? Vai lá em Gênesis. Ele chega para astúcia, né? Astúcia dele, chega aqui e fala assim, então, Eva, Jesus falou que você não pode comer, Deus falou que você não pode comer nenhum desses frutos, né? Ele pegou uma verdade, distorceu e transformou em mentira. E muitas das vezes Satanás faz isso conosco. Olha aqui nessa história. Você é filho de Abraão, da descendência de Abraão. Mas você não aceita Jesus como Messias. Isso é um outro assunto. Legalidades, apostasia, engano. É disso que o Senhor quer nos libertar, do engano. Mas eu já conheço Jesus. Mas eu adoro do meu jeitinho. Eu faço isso aqui, eu faço aquilo ali. Engano. Nós, como nascemos do pecado, ele foi nos deformando ao percurso da nossa vida para que o engano nos tirasse da presença do Senhor. E muitas vezes nós questionamos até, será que Deus morreu mesmo? Jesus morreu mesmo pelos nossos pecados e levou sobre si as nossas dores? Por que então a gente sofre? Por que a gente tem isso, tem aquilo outro, tem uma doença? Porque nossa alma é doente. E a nossa alma é aquilo que divide nós da presença do Senhor. Nos separa da presença do Senhor. A alma tende às coisas do mundo. E com todo esse contexto, o que eu queria falar para vocês foi que o Senhor me revelou. Ele falou, filha, vai lá em João 4, que você tanto ama e eu tanto falo com você. Faz anos que o Senhor está falando para ficar nessa palavra. Porque a gente lê e a gente acha que já entendeu. E ele fala, não, eu não falei ainda para você. Calma. Uma criança não tem as etapas. Não dá para você dar feijoada para um bebê de 6 meses. E por que a gente acha que Deus
ter que revelar tudo para nós? E se a gente não estiver preparado? E se a gente não recebeu do jeito que o Senhor queria falar? Ele precisa falar repetidamente, porque a gente tem que meditar na palavra de noite para ela entrar no nosso coração. E eu tô há anos nessa passagem porque o Senhor fala muito comigo. E eu não tava conseguindo. De repente eu olhei e falei, ué, que vácuo é esse da história? Já parou pra pensar que vácuo é esse da história? Tá aqui Jesus trocando ideia com a mulher falando, vejo que é esse profeta, ela reconheceu que tinha algo diferente em Jesus, isso, aquilo, outro. E aí de repente ele fala assim, eu sou o Messias. Eu convido você a ler toda a história. E de repente as escamas e a fortaleza da mente dela caem. E ela fala, é o Messias. Ela foi revelada, ela teve um rema. Que aquilo floreia no coração dela de uma tal forma que não tem mais história. Ela joga aquilo que era importante para ela, que eram as águas que ela tinha que buscar sempre. E as águas de Jesus que iam inundar a vida dela para sempre entraram. E eu falo vácuo na história porque de repente ele só fala uma frase para ela. Sou o Messias. E aí você não presta atenção que ele se revelou a ela como libertador, como filho libertador. E por que eu tô falando sobre isso? Porque se nós desejarmos o que está escrito em João 8, ele faz. E o que está escrito em João 8? Se o Filho vos libertar, se o Messias vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse Messias, essa revelação do Filho de Deus, é o que nós precisamos hoje. Senhor, quem eu sou para o Senhor? Que água eu preciso beber? Que água eu tenho bebido? Hoje eu vi uma situação onde a pessoa não estava reconhecendo o que estava dentro dela e eu falei, Senhor, ajuda ela no engano. Porque nós temos, infelizmente, esse problema. Satanás colocar um engano em nós e nós não enxergarmos que o Messias é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de orgulho. Nós não precisamos ser pessoas importantes para outras pessoas apenas. Mas nós precisamos ser alguém no coração de Jesus. O orgulho não vai preencher, não vai nos libertar. Nós vamos estar em cadeias com as portas abertas, mas sem conseguir achar a porta. E é isso que Satanás faz conosco. Ele não fecha a porta porque ele não tem poder para fazer isso. Nem a chave da casa dele ele tem. Mas ele nos engana tanto que a grade está aberta, a porta está aberta, mas a gente fica se debatendo dentro da grade e falando, tá fechado, tá fechado, tá fechado, tá fechado. E tá lá a porta aberta. E ele fala, nossa, tá fechado, vê, bate aí, vê se você tá solta. E você faz, ai, eu tô presa. E a porta aqui é aberta. Engano. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele só consegue nos libertar com a palavra dele. Ele só consegue nos libertar quando a gente fala, Senhor, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. Assim como Jacó segurou o anjo. Eu amava essa música quando eu era criança, que eu não tinha dimensão do que era. Amarrou, segurou o anjo. O Jacó brigou com Deus. Falou, Senhor, eu não largo. Persistiu, eu não largo. Eu só não quero continuar nisso aqui. O Senhor precisa fazer algo, por favor. Muda a minha história, eu não te largo, eu não te largo. Você pode me ferir, pode fazer o que for. E a ferida que ele recebe na coxa, que ele fica manco, não é porque Deus quis machucá-lo, não é porque ele foi rebelde, não. É para ele ter um lembrete pro resto da vida. Ele foi persistente. Ele não conseguiu as coisas fáceis. No reino de Deus é por força. É para ganhar da força. Porque você precisa lutar. Mas tem algo muito precioso que eu preciso dividir com você. Eu li, reli, eu quero que você leia João 4 e João 8 completo.
e fala: Senhor, se revela a mim. Porque eu posso falar muitas coisas para você aqui hoje, mas o Senhor precisa revelar algo profundo para você, como Ele revelou para mim. Mas uma chave eu te dou. Eu peguei essa coisa maravilhosa que é a palavra e falei: Senhor, se o Filho me libertar, assim como o Senhor libertou a mulher samaritana que o Senhor falou, que o Senhor é Messias, o Senhor se revelou a ela como Messias, Filho de Deus, libertador. Eu declaro sobre a minha vida: se o Filho me libertar, se esse Messias me libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu serei livre, Jesus. Me tira do engano, me tira, Senhor. Me tira do peso do pecado, Senhor. Me tira desse lugar, Senhor, de morte, de lodo. E quando eu orei, eu ficava assim, eu sentia a presença do Senhor na minha sala, falando: Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu creio nessa palavra, Jesus, eu creio com todas as minhas forças. E a experiência que eu tive foi que Ele me tirou do lamaçal. Ai, me tirou e estou plena. Não. Ele só falou: filha, sai daí. Sai deste lugar. E eu não sei qual lugar você está hoje. Eu não sei qual peso você carrega. Se é culpa, se é falta de perdão, se é acusação, se é aprisionamento espiritual da sua mente, o que é que está te aprisionando? Mas eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, deixa o Senhor falar com você através dessas duas palavras. Senta no seu quarto e fala: Senhor, não sobre a Sara, mas sobre a tua palavra, porque eu não quero mais carregar esse peso. Eu estou cansada de carregar peso. Porque uma hora dói a coluna, outra hora dói as pernas, mas o Senhor quer te libertar verdadeiramente. E essa é a verdade. Se o Filho vos libertar, foi isso que a mulher samaritana viu. Na frase que ela escutou: eu sou o Messias do próprio Deus, do próprio Jesus, ela escutou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ela foi livre. E às vezes é um ponto que o Senhor quer se revelar para você, que vai te tirar do engano, da cegueira, da prisão. E é este milagre que o Senhor quer derramar sobre você. Porque sobre casa, carros, bens materiais vão ficar para cá, mas sobre a eternidade com Ele e ser livre da tristeza, da angústia, do peso, será muito melhor do que você tem hoje aqui na terra. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei se eu me fiz entender, Senhor, mas eu sei que a Tua palavra se faz entender, então isso já basta. Senhor, que os meus irmãos possam escutar a Tua voz a falar, como o Senhor gritou no meu quarto: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fui meditar nessa palavra com anseio de entender, e o Senhor me falou sobre se revelar. E Senhor, na Tua palavra diz que poucas pessoas o Senhor se revelou como Messias. E o Senhor se revelou a uma mulher incomum, improvável e triste, amargurada e pesada, com o peso da falta da liberdade. E o Senhor trouxe libertação para ela. E ela nunca mais foi a mesma, porque ela tirou um monte de gente com ela, Senhor, do mesmo lugar que ela estava. Deus, eu declaro, Senhor, que através desse abrir de mar que o Senhor me deu dessa palavra, Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E, Senhor, que essa água que o Senhor derramou sobre a minha vida, que me tirou desse lamaçal para começar um novo processo, seja assim sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Um beijo enorme no seu coração. Amém.